Se você estivesse agora frente a frente com Jesus e pudesse fazer apenas uma pergunta, qual sairia da sua boca sem hesitar? Cura imediata? Direção clara para o seu futuro? Os discípulos viram de perto o que ninguém mais viu: águas obedecendo, ventos em silêncio, pão se multiplicando do nada, mortos voltando à vida. E mesmo assim, diante de tudo, não pediram: ensina-nos a fazer milagres, nem ensina-nos a pregar como você. Eles cravaram no centro: Senhor, ensina-nos a orar. Eles perceberam que o motor invisível por trás de cada ato público de Jesus era a vida secreta de oração. Se aprendêssemos a orar como ele, viveríamos como ele, com a mesma paz no caos, a mesma força na fraqueza, a mesma direção quando tudo parece nebuloso. Seja honesto. Quantas vezes você ora, mas sente que suas palavras batem no teto e caem de volta? A intenção existe, mas a constância escapa. Por alguns dias o ritmo vai, então a correria atropela. Notificações distraem, o cansaço vence, e a oração vira depois eu faço. Muitos reconhecem que orar é vital, porém poucos foram formados no modo de Jesus, onde ele orava, quando escolhia orar, como estruturava suas palavras e principalmente por que orava. Este vídeo não é para colecionar fatos, é para transformação prática. Vamos descer ao chão da vida real. Se o Filho, totalmente divino, julgou imprescindível orar, quanto mais nós, que tropeçamos em urgências e ansiedades diariamente, precisamos enraizar um hábito que nos mantenha ligados à fonte. Pense no celular que carrega sua rotina: chamadas, mapas, mensagens, trabalho. Brilhante, útil, potente, até a bateria acabar. Desconectado da energia, o aparelho vira peso de bolso. Assim fica a alma sem oração. Perde foco, perde paz, perde discernimento. Jesus não esperava o tanque zerar. Ele se abastecia antes da demanda. Em noites de escolha, retirava-se. Diante da cruz, derramava-se. Antes de ensinar multidões, alinhava-se com o Pai. É isso que vamos destrinchar. Não apenas o conteúdo das orações, mas o estilo de vida que as sustentava. CTA, comente abaixo qual é sua maior dificuldade na oração: consistência, distrações ou não saber o que dizer, e por quem você quer que oremos hoje. Você já percebeu como é fácil falar sobre oração, mas tão difícil vivê-la de verdade? Muitos de nós conhecemos versículos, participamos de cultos, compartilhamos frases sobre fé, mas quando chega a hora de silenciar o mundo e se ajoelhar diante de Deus, algo nos distrai. É o celular vibrando, o pensamento vagando, a pressa dizendo: agora não. Jesus nunca tratou a oração como uma tarefa na agenda. Para ele, era o ar que respirava. Enquanto os outros dormiam, ele se levantava em meio à escuridão e subia ao monte, não por obrigação, mas por necessidade. Ele não esperava o caos chegar para buscar o Pai. Ele se preparava antes que o caos viesse. É por isso que quando o mar se agitava, ele permanecia sereno. Quando os fariseus o confrontavam, ele respondia com sabedoria. Quando a cruz o esperava, ele caminhava com coragem. Tudo isso nasceu da intimidade construída nas madrugadas silenciosas, onde só ele e o Pai se encontravam. Nós vivemos em uma geração que sabe tudo sobre urgência, mas quase nada sobre silêncio. Corremos o tempo todo, pulamos de notificação em notificação, e quando finalmente temos um momento livre, preenchemos com mais barulho. E Deus continua ali, paciente, esperando ser ouvido. O problema não é falta de tempo, é falta de prioridade. Jesus nos ensinou que antes de qualquer movimento externo, deve haver um alinhamento interno. Ele se retirava,
se desconectava do mundo para se conectar ao céu. E talvez seja isso que mais nos falta hoje: desligar a mente, abrir o coração e permitir que Deus fale antes de agirmos. Quando Jesus orava, ele não apenas falava, ele ouvia. A oração não era um monólogo, era uma conversa viva, onde o silêncio tinha tanto valor quanto as palavras. E é nesse espaço que a fé é fortalecida, o coração é ajustado e a alma encontra descanso. Então, antes de seguir pedindo respostas, talvez Deus esteja apenas esperando que você pare para ouvi-lo, porque a verdadeira força não está em orar muito, mas em orar com propósito. Quando Jesus se ajoelhava, o céu se movia. Quando ele levantava, o mundo mudava. E isso não é uma história distante, é um convite atual. Ele não está te pedindo perfeição, está te chamando para a presença. Se você sente que sua fé tem enfraquecido, que as orações parecem não passar do teto, talvez o que precise mudar não seja o conteúdo das suas palavras, mas a constância da sua busca. Não espere o desespero chegar para procurar o Pai. Faça da oração o primeiro gesto do seu dia, o último pensamento da noite e o refúgio em cada batalha. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele não deu um discurso teológico, mas um modelo vivo. Pai nosso que estás nos céus. Simples, direto e profundo. Cada palavra carrega uma verdade espiritual. Ao chamar Deus de Pai, Jesus rompeu com a formalidade e abriu a porta da intimidade. Não era mais sobre rituais, mas sobre relacionamento. Ele nos mostrou que oração não é subir uma escada até o céu, mas abrir o coração onde estamos. Ao dizer, seja feita a tua vontade, ele nos lembrou que orar não é convencer Deus a fazer o que queremos, e sim alinhar nosso querer com o dele. Essa é a diferença entre falar com Deus e conversar com ele. Falar é pedir, conversar é se render. E nesse ato de rendição, o peso da alma é substituído pela leveza da fé. Muitos oram buscando milagres, mas Jesus orava buscando o Pai. Ele sabia que, quando a presença de Deus estava com ele, tudo o mais encontrava o seu lugar. Antes de multiplicar pães, antes de escolher os discípulos, antes de enfrentar a cruz, ele orou. E talvez seja por isso que tantos se perdem no caminho, porque tentam fazer no esforço o que só se sustenta na comunhão. Oração não é sobre volume, mas sobre vínculo. Não é sobre repetir, mas sobre permanecer. Jesus não se escondia do mundo. Ele se preparava para enfrentá-lo. Quando o inimigo tentava desviá-lo, ele respondia com a palavra e com oração. E é assim que vencemos, quando deixamos de lutar sozinhos e começamos a lutar de joelhos. O poder da oração não está na força da voz, mas na entrega do coração. Talvez você esteja orando há meses e não vê resposta. Talvez pareça que Deus se calou. Mas entenda, o silêncio também é resposta. Às vezes, Deus cala para te amadurecer, não para te abandonar. Ele trabalha em silêncio enquanto molda tua fé. E quando você pensa que nada está acontecendo, o céu está se movendo nos bastidores. Jesus nos ensinou que fé não é acreditar no que se vê, mas continuar acreditando quando tudo parece dizer o contrário. O milagre começa quando a oração se torna um estilo de vida e não uma emergência. Não ore apenas quando tudo desaba. Ore para que tudo permaneça de pé. Há algo profundamente poderoso em observar o modo como Jesus lidava com as decisões. Diferente de nós, que muitas vezes nos precipitamos e depois pedimos a Deus para consertar o que fizemos, ele buscava o Pai antes de dar qualquer passo. Antes de escolher os discípulos, Jesus passou a noite inteira em oração.
Pense nisso. O Filho de Deus, aquele que conhecia os corações, ainda assim parou tudo para ouvir a vontade do Pai. Ele não escolheu por aparência, influência ou conveniência, escolheu por propósito. Enquanto o mundo analisa currículos, Deus analisa corações. E essa é a lição. Quanto mais importante a decisão, mais tempo precisamos aos pés de Deus. Talvez seja por isso que tantas escolhas nos trazem dor, porque pedimos direção ao Senhor depois de já termos decidido o caminho. Jesus sabia que a oração não era um ritual, mas uma bússola. Ela apontava o rumo mesmo nas noites mais escuras. Quando o medo ameaçava, ele orava. Quando a multidão o exaltava, ele orava. Quando a solidão o cercava, ele orava. Cada passo era precedido por comunhão. E é aqui que muitos de nós falhamos. Achamos que orar é apenas falar com Deus quando algo dá errado, mas na verdade é o contrário. Orar é o que impede as coisas de darem errado. A oração não é uma reação, é uma preparação. É como carregar a lâmpada antes de entrar na escuridão. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em sua vida hoje. Parar de agir primeiro e aprender a buscar primeiro. Porque quando colocamos Deus no início, o fim é sempre diferente. A verdade é que a maioria das nossas quedas não vem por falta de fé, mas por falta de foco. Vivemos pedindo que Deus abençoe nossos planos, quando Ele está apenas esperando que perguntemos quais são os dele. Jesus nunca tomou decisões com pressa. Ele agia com propósito. Ele nos mostrou que cada vitória espiritual nasce da obediência. Se o Filho de Deus precisou orar antes de agir, quanto mais nós precisamos. Então, da próxima vez que estiver diante de uma escolha, não corra para resolver. Ajoelhe-se para discernir. O segredo não está em planejar mais, mas em depender mais. A oração não é o último recurso, é o primeiro passo. Há um momento no ministério de Jesus em que a oração se torna mais do que um hábito, ela se transforma em resistência. No Getsemane, enquanto os discípulos dormiam, ele suava gotas de sangue. A dor não era apenas física, era espiritual. Jesus sentia o peso do mundo sobre os ombros e ainda assim orava. Ele poderia ter fugido, poderia ter recuado, mas escolheu permanecer. E o que manteve Jesus de pé não foi a força do corpo, foi a força da fé. Enquanto muitos oram para escapar da dor, ele orou para suportá-la. É nesse ponto que a oração deixa de ser uma conversa e se torna uma batalha. Cada palavra dita naquela noite ecoava como um grito de rendição e coragem ao mesmo tempo. Se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Uma frase que resume o coração de quem confia, mesmo quando tudo dentro de si quer desistir. O Getsemane nos ensina que a fé não nos livra do sofrimento, mas nos fortalece para atravessá-lo. Jesus não pediu um caminho fácil, pediu forças para cumprir o propósito. Ele sabia que obedecer custaria caro, mas ainda assim disse sim. E é aqui que muitos tropeçam, confundem o silêncio de Deus com ausência, quando na verdade é treinamento. O céu se cala, não porque nos esqueceu, mas porque está nos lapidando. Foi no silêncio que Davi aprendeu a confiar, que Elias ouviu o sussurro, que Jó descobriu a fidelidade. É no silêncio que a fé amadurece. E quando o milagre não vem, é a comunhão que nos sustenta. Às vezes, o verdadeiro milagre é continuar orando, mesmo sem entender. É continuar crendo, mesmo sem ver. Porque a fé não é uma fuga da dor, é uma decisão de permanecer. Quando Jesus se levantou do chão naquela noite, ele já havia vencido,
antes mesmo da cruz. O inimigo foi derrotado não pelos cravos, mas pela oração. O que aconteceu no Calvário começou no Getsêmani. É lá que os corações decidem se vão fugir ou continuar. E cada um de nós enfrenta o seu próprio jardim, um lugar onde é preciso escolher entre o medo e a fé, entre desistir e confiar. E quando você escolhe orar, mesmo sem forças, o céu se move, porque Deus não ignora lágrimas que caem durante a oração. Ele transforma a dor em propósito e o cansaço em força. Então, se hoje você está no seu próprio Getsêmani, saiba, a vitória não começa no fim da luta, mas no momento em que você decide não parar de orar. Depois do Getsêmani, Jesus foi entregue, traído por um beijo. O som das sandálias dos soldados ecoava entre as oliveiras, e o jardim que antes era um refúgio se tornou cenário de dor. Pedro, em desespero, puxou a espada, mas Jesus o deteve. Guarda a tua espada. Ele sabia que a verdadeira batalha não se vence com lâminas, mas com fé. Aquele momento mostrou que oração prepara o coração para suportar o inevitável. Enquanto os homens agiam com medo, Jesus permanecia sereno. Ele não reagiu, respondeu com propósito. E talvez seja essa a diferença entre quem ora e quem apenas fala com Deus. Quem ora aprende a discernir o que deve ser enfrentado e o que deve ser entregue. A oração não muda só as circunstâncias, muda o coração de quem ora. Foi ali que Jesus mostrou que submissão é a mais alta forma de coragem. Ao ser levado, Jesus não implorou por liberdade, ele caminhou em silêncio. Cada passo era uma declaração de amor. Mesmo diante da injustiça, ele não amaldiçoou, não revidou, não fugiu, porque a oração já havia decidido por ele. O Getsêmani havia sido o campo de batalha espiritual, e agora o Calvário seria o campo da obediência. Enquanto muitos veem fraqueza no silêncio de Cristo, há uma força que o mundo não entende. Ele poderia chamar legiões de anjos, mas escolheu suportar a cruz. A oração havia transformado o impossível em obediência e o sofrimento em propósito. Essa é a fé que não depende de resultados, mas de rendição. E quando você chega nesse nível de confiança, nada te abala, nem o peso da dor, nem o ruído das acusações, nem o silêncio do céu. Jesus nos ensina que orar é preparar-se para obedecer, é alinhar o coração antes de agir. E talvez esse seja o maior desafio da vida cristã, não reagir conforme as emoções, mas responder segundo a vontade de Deus. Quando você ora, o Espírito Santo molda o teu interior para que a tua reação revele o reino. Oração é escudo e é espada, é rendição e é poder. Quem ora não perde tempo, ganha direção. E quando as tempestades vierem, quem aprendeu a orar não se desespera, apenas se ajoelha. Porque quem ora antes, permanece depois. A oração não impede o sofrimento, mas garante que você não será vencido por ele. Enquanto Jesus caminhava rumo à cruz, cada passo parecia pesar o dobro, mas seus olhos continuavam fixos no propósito. O chão era duro, o corpo ferido, mas a alma permanecia firme. O que o sustentava não era a força física, era a comunhão com o Pai. Cada ferida era acompanhada por uma oração silenciosa. Ele não reclamou, não amaldiçoou, apenas seguiu. E é aqui que entendemos algo poderoso. A oração não nos livra do sofrimento, ela nos guia através dele. O poder da oração não está em evitar a dor, mas em nos transformar no meio dela. A fé verdadeira não pede caminhos mais fáceis, mas força para permanecer no caminho certo. Oração
é o oxigênio da alma, o que mantém o espírito vivo quando tudo ao redor está em ruínas. No topo do Calvário, o vento cortava o rosto de Jesus. A multidão zombava, mas ele não respondeu. Os soldados riam, mas ele olhava para o céu. A dor era indescritível, mas o amor era maior. E entre gemidos ele ainda orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo pregado na cruz, ele continuava intercedendo. O sangue caía, mas também caía a graça. A oração de Jesus não parou nem no sofrimento. Ela se transformou em perdão, em salvação, em esperança. Isso é o que diferencia a fé que sobrevive da fé que se apaga. A oração é o que faz o céu descer sobre o caos. Quando você ora no meio da dor, você convida Deus para dentro dela. E quando Jesus finalmente disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o céu se escureceu, mas o propósito se cumpriu. Naquele momento, a oração alcançou seu ponto mais alto, a total rendição. É esse tipo de entrega que transforma lágrimas em vitórias, derrotas em propósitos e dor em renascimento. A oração é o elo entre o homem e Deus, a ponte que nunca desaba, mesmo quando tudo o mais cai. Por isso, nunca subestime o poder de uma oração feita com fé. Ela pode não mudar o mundo ao seu redor imediatamente, mas mudará o mundo dentro de você. Depois da cruz, o silêncio pareceu dominar o mundo. 3 dias de escuridão, 3 dias em que o céu pareceu distante, 3 dias em que os discípulos se perguntavam se tudo havia acabado. Mas enquanto o desespero tomava conta da terra, algo estava acontecendo no invisível. O mesmo Jesus que foi crucificado estava vencendo o inferno, libertando cativos e preparando o maior milagre da história. A oração que começou no Getsêmani agora ecoava na eternidade. Porque a oração verdadeira não termina quando o corpo descansa, ela continua movendo o céu. E na madrugada do 3º dia, o impossível aconteceu. A pedra foi removida, o túmulo ficou vazio e a esperança voltou a respirar. Foi ali que Deus respondeu à oração do Filho com a vitória sobre a morte. A ressurreição é a prova viva de que nenhuma oração feita com fé é em vão. Às vezes, Deus não responde do jeito que queremos, mas sempre responde da forma que precisamos. Quando parece que Ele está em silêncio, Ele está preparando o milagre. Jesus ressuscitou, e com Ele, renasceu a fé, a esperança e o amor. A oração dele atravessou o tempo e continua viva até hoje. Quando você ora, o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos se move em sua direção. Não há dor que Deus não possa transformar, nem túmulo que Ele não possa abrir. Se a morte não venceu a oração, nada mais pode vencê-la. Por isso, ore mesmo quando tudo parecer perdido. Ore quando a noite for longa, quando o silêncio for pesado, quando o coração não aguentar. Ore porque o túmulo vazio prova que Deus ainda trabalha no silêncio. A oração é o fio invisível que liga o seu desespero ao poder de Deus. Quando você ora, o impossível começa a perder força. O céu ouve, o inferno treme e a esperança revive. Então, se há algo em sua vida que parece morto, um sonho, uma fé, uma promessa, coloque diante de Deus em oração. Porque se Ele foi capaz de fazer a pedra rolar e a vida voltar ao túmulo, Ele também pode fazer o impossível renascer dentro de você.